me assistam. Bom dia. Ah, não, se palmas também são uma bosta, né? Pera aí. Ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos novamente para mais uma aula. Aulinha na chuva agora. Bom, continuando nossas aulas de redação. Agora dando início, de fato, às nossas aulas de redação, né? Já demos ali umas ponderações iniciais na primeira aula. Agora a gente vai trabalhar sobre revisar, na verdade, né? A estrutura da redação, né? Bom, lá nas nossas primeiras aulas eu já tratei sobre esse assunto. Então, se você quiser voltar lá para se aprofundar um pouco mais, né? Mas vamos tentar relembrar aqui o que é mais importante se lembrar, né? Visto que já tivemos uma aula sobre isso, né? Bom, primeiramente acerca da redação do Enem, né? Como é que ela tem que ser feita, né? Porque para você realizar essa redação, né? Que é como a do Enem, você precisa ter noções sobre como você vai seguir, os passos que você tem que seguir antes de começar a redação, né? Primeiro passo, né? Primeiro momento, né? A gente tem que ter uma noção quanto ao tipo de texto que a gente vai escrever. Porque não é chegar lá e escrever qualquer texto, né? Você tem que ir lá sabendo as regras que regem a redação para você escrever a sua redação. No caso do Enem, vestibular do Enem, tá? Você tem que sempre se atentar às provas, né? Porque existem provas que são estruturas de textos diferentes, existem algumas que nem têm a estrutura de texto, né? Mas no caso específico do Enem, segue o texto dissertativo, né? Uma dissertação argumentativo. Acerca do tipo dissertativo argumentativo, o que tem que ser feito nesse tipo textual, né? Uma redação desse tipo. Bom, como o próprio nome já diz, você tem que dissertar sobre algum tema, ou seja, sobre algo que eles vão dar para você, e, ao mesmo tempo, você tem que argumentar sobre um ponto de vista, ok? Você tem que convencer, além de você escrever sobre tal coisa, você tem que convencer o leitor sobre o seu ponto de vista. É por isso que é uma estrutura dissertativa argumentativa, né? Tanto que um dos fatores preponderantes que tem que ter na sua estrutura é uma tese. Uma tese é um ponto de vista somado com seus argumentos, tá? É o seu ponto de vista mais os argumentos. Mas eu já vou comentar sobre a tese em si. Bom, então, você vai ter que escrever sobre algo, né? Escrever sobre algo que não é algo que você quer, é algo que eles impõem para você, tá? Então não vai achando que vou chegar na redação com uma minha redação decorada na cabeça e vou lá escrever apenas ela, né? Não é assim. Você tem que mudar o tema, né? Como o caso do ano passado, eu já falei, né? Que é a valorização da herança negra no Brasil, né? Da herança de cultura africana no Brasil, né? E a gente além de ter que escrever sobre ela, a gente tem que pôr um ponto de vista, né? Geralmente é um problema, você enxerga um problema que aquele tema está tendo, né? Por exemplo, para valorizar a herança indígena, né? Herança africana, né? Para valorizar a herança africana. O que está impedindo a valorização da herança africana no tempo atual, né? Aí você tem que tratar isso como um problema, apontar isso como problema. Então, seu ponto de vista é que a herança africana, ela enfrenta problemas, né? Você vê no seu ponto de vista esses problemas e você tenta argumentar. Quais problemas são esses, né? Bom, então você vai escrever sobre algo e argumentar sobre essa coisa, né? Argumentar sobre um ponto de vista, sobre uma tese, né? Sobre uma tese. Eu vou utilizar o termo tese, né? No lugar de ponto de vista, porque isso aí você vai ver em todo lugar que você for pesquisar sobre redação, especificamente do Enem, você vai ver o termo tese aparecendo, né? Bom, compreendido esse tipo textual, né, essa estrutura textual, né, o padrão, ou seja, seu texto tem que respeitar isso aqui. É o mínimo do mínimo. Se o seu texto não respeitar isso aqui, é 0 na redação, ok? Mas enfim, passado essa parte, agora a gente vem para macroestrutura da redação, né, quando você vai pegar a redação e escrever ela. Como é que você analisa a redação, né? Você vê o que ela tem, né? O que ela tem que ter. Bom, questão de linhas, tá? Linhas são 7 linhas obrigatórias, ou seja, a redação mínima, assim, a menor redação do mundo do Enem tem que ter 7 linhas, né? O mínimo, são 7 linhas obrigatórias. Se não tiver 7 linhas, já era. Pode mandar a sua redação para o 0 aí que o corretor nem olha, né? Enfim.
Feito 7 linhas, né? O máximo de linhas da redação é sempre assim. O máximo de linhas é de 30, tá? 30 linhas. Um máximo de 30 linhas. Bom, essas 30 linhas, tá? Tem alguns vestibulares que você tem que tomar cuidado, tá? No caso do Enem, não. Até onde eu me lembro... Até onde eu me lembro, no Enem não tem isso. Que é a folha de rascunho ser muito maior do que a folha oficial de redação. Porque quando você vai receber a sua redação, imagine aqui. Bom, achei a prova do Enem, né? Não é a minha, mas serve. Enfim, na última folha, né, na última página da sua prova do primeiro dia, vai ter lá o espaço para redação, né? No caso da do Enem, esse espaço ele tende a ser um pouco mais fiel à folha oficial de redação. Porque você recebe o caderno, no caderno tem o seu rascunho, ok? Você escreve o seu rascunho, e posteriormente, ou logo no começo, acho que geralmente é no começo, né? O fiscal ele vai lhe entregar uma outra folha. Uma folha onde você escreve a redação de verdade e uma onde você escreve o seu rascunho. Bom, qual é o problema, né? No Enem não tem esse problema, mas em demais vestibulares... essa folha de rascunho tende a ser maior do que a folha oficial, né? Isso é um problema, por quê? Porque você escreve com uma letra, vou escrever com o tamanho dessa letra, e aí quando você vai passar e passa com a mesma letra para a folha oficial, você acaba, como é que eu posso dizer? Você acaba consumindo um espaço maior do que você estava planejando consumir, né? É uma coisa que acontece, né? Se você, por exemplo, eu tenho minhas letras calculadas, né? Eu tenho amigos que escrevem um rascunho assim que, meu Deus do céu, velho. É literalmente um rascunho mesmo, porque ele escreve a redação, escreve aqui na outra folha, vai, enfim, escreve com uma letra horrível, aí quando vai passar para a folha oficial, ele passa com uma letra minúscula, né? Uma redação que aqui daria umas 45 linhas, né? Lá dá menos de 30, né? Bom, mas enfim. Então é tomar cuidado com isso, tá? Eu não sei se o Enem pode mudar um dia, então você sempre tome cuidado, tá? Na hora de passar a sua redação a limpo, né? Você tomar cuidado com essa questão das linhas, tá? Porque qualquer coisa que você escrever fora das linhas da redação não é considerado, tá? Então você tomar muito cuidado com essas questões da linha e com o tamanho da letra, né? Como eu disse. Bom, falado sobre as linhas, tá? O máximo de 30. Agora a gente vai para a macroestrutura. Eu já falei sobre ali o tamanho da redação, né? Ah, só uma coisa, tá? Redação não tem... Assim, tanto faz você escrever com 7 ou com 30, assim, em termos de zerar ou não zerar, tá? Entre 8 e 80 não tem essa... o corretor ele vai julgar a sua redação porque são 8 ou porque é 80. Não. Ele vai julgar com base na profundidade desse 8 ou 80, né? Desses 7 ou 30 linhas, né? Não adianta nada você escrever 30 linhas e falar nada com nada, do mesmo jeito não adianta nada você escrever 7 linhas falando só o básico, né? Você tem que, além do básico, você tem que aprofundar suas ideias, né? Mas mais pra frente a gente vai comentar sobre revisar como aprofundar melhor as ideias, né? Bom, acerca da macroestrutura, né? Que é aqui as 30 linhas, mas como é que eu vou organizar essas 30 linhas? Bom, toda a redação do Enem, o ideal é que você siga esse padrão, porque esse padrão é o padrão que vem dando certo, por mais que no último ano de 2024, né, as redações tenham tido esse problema com as notas, essa inconsistência nas notas, tá? Mas, por precaução, por via das dúvidas, a gente tem que respeitar essa macroestrutura, a menos que alguma coisa mude para o Enem de 2025, né? A menos que eles lancem alguma nota dizendo que vai mudar. Mas, enquanto não muda, a gente segue essa estrutura, que essa estrutura, vou te falar, qualquer vestibular que você for fazer, cara, essa estrutura aqui, se for dissertativo argumentativo, essa estrutura dá certo, tá? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. É claro que não necessariamente vai ser igual a do Enem, né? Mas a do Enem é que, cara, é muito... Acho que os caras trabalharam muito tempo fazendo isso aqui. E é muito fechadinho, sabe? É muito encaixadinho a estrutura. Então, o ideal é você seguir isso, né? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Mas como é que você vai fazer essa introdução, desenvolvimento e conclusão? Bom, você vai sempre separar um parágrafo
Ó, não é regra, tá? Você não precisa fazer uma introdução de um parágrafo sempre, mas, como eu digo, é sempre melhor você seguir no que dá certo em larga escala do que você investir em coisas que não costumam dar muito certo, entende? Porque, eu posso fazer uma introdução de 2 parágrafos pequenos. Pode, mas não costuma, sabe? Você olha as melhores redações, elas não tendem a ser com 2 parágrafos na introdução, sabe? Então você faz... O ideal é fazer, se você quer resultados, é você seguir mais ou menos como a gente pode dizer, a manada, né? Por assim dizer. Seguir os demais, porque eu acho que se o corretor ele tá acostumado com aquele tipo de estrutura, né? Ele tende a desconsiderar mais, sabe, alguns erros, né? É como se você imaginar, você passa por uma mesma situação todos os dias da sua vida, né? Se aquela situação muda, você tende a olhar com mais atenção, sabe? Você tende a ter mais atenção, né? É como o nosso cérebro funciona, né? Então, a tendência do corretor ele deixar passar despercebido algumas coisas quando você segue uma estrutura que não é que ela é repetitiva, não, mas uma estrutura que é comum, né? Comum a ele, é mais fácil dele relevar algumas coisas, né? Então, por isso que eu indico um parágrafo. Por quê? Porque ele é mais comum, é mais usado, né? Bom, desenvolvimento são 2 parágrafos, tá? Por que 2 parágrafos? Porque normalmente as redações do Enem tendem a apresentar na nossa tese 2 argumentos, né? Você pode fazer uma redação de um argumento só, né? Você pode tentar encaixar essa ideia nos 2 parágrafos, enfim. Você pode, cara. Mas não significa que é o ideal, tá? Não significa que vai funcionar para todo mundo, né? Tem gente que consegue escrever uma redação com 3 parágrafos, né? Ou até com mais. Só que é claro, né? É exceção. São pessoas que têm o seu próprio jeito de escrever e que sabem que dá certo, né? Mas o ideal é sempre respeitar aquelas normas aquelas normas comuns a todos, né? Que não é que são normas, tá? Mas aquele consenso, né? Entre todos, né? Aquele senso comum para que evite estranhamento e problemas, né, na sua redação, tá? Novamente, se alguma mudança acontecer, que seja uma mudança brusca na redação, eu venho aqui informar, né? Bom, e na conclusão, um parágrafo, tá? Um parágrafo. Independente Enfim. Independente como é o nome? Independente da prova que você vai fazer, a conclusão ela tem que ter um papel-chave, né? Acho que toda prova deve ter uma conclusão quando é a estrutura dissertativa argumentativa. Enfim, tem que ter um papel claro. A conclusão tem que concluir. E assim como em todas as outros vestibulares, o Enem também. A sua conclusão no Enem tem que concluir. Concluir a sua ideia de texto, entende? Se você está dissertando sobre, como eu já disse, né, a valorização da cultura africana, né, da herança africana, enfim, se você está dissertando sobre isso, você tem que finalizar o seu texto na conclusão, né? Não adianta nada você finalizar seu tópico ali no desenvolvimento e misturar, sabe? Não é legal. Você separa, né? Só que essa conclusão, por convenção, ela é ligada a uma outra situação, que as redações do Enem exigem, né? Elas exigem que, quando você aponte um problema, no caso sempre, tá? Sempre que você apontar um problema, e você vai ter que apontar um problema, né? Então sempre, em todas as redações, você tem que, quando você apontar o seu problema, você tem que mostrar uma proposta, né? Uma solução para esse problema. Mesmo que não seja uma solução sensacional, né? Mas essa sua solução tem que resolver o problema, né? Tem que resolver o problema, tá? Você tem que resolver o problema que você aponta na sua tese, tá? Você tem que resolver o problema apontado. Para quê? Para que seja um ciclo fechado, entende? Né? Eu aponto o problema, aponto qual o problema, falo sobre o que causa esse problema, enfim, eu falo sobre relações que tem esse problema, né, desenvolvo elas e
concluo só resolvendo esse problema, né? Geralmente, a proposta de intervenção lá é associada à conclusão porque é o mais sensato, sabe? O mais lógico, né? Eu começo falando sobre o problema, desenvolvo sobre esse problema e no fim eu resolvo esse problema. É uma ordem meio que natural das coisas, né? Mas você pode muito bem apontar o problema na introdução e no desenvolvimento você desenvolver a resolução do problema, né? E fechar uma conclusão normal. Totalmente plausível, mas como eu digo, né? Tente tentar seguir o comum, é o mais sábio, pelo menos nas provas, tá? Né? Pelo menos nas provas. Agora, em outros momentos da vida é diferente, né? Bom, fechado aqui introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente fechou a macroestrutura, né? Aí a gente tem dentro, né, a gente tem ainda dentro da macroestrutura, mas na parte de dentro da macroestrutura, tá? A gente tem repertórios e a tese, né? Que são pontos que tem que ter na nossa estrutura, né, na nossa redação, mas que é bom ter uma compreensão acima sobre o que cada um significa, para que facilite mais para frente a gente apontar certos conceitos, tá? Bom, mas enfim, acerca dos repertórios, tá? O que é um repertório? Um repertório é qualquer coisa que você trouxer de fora da redação, tá? Que não esteja ligado, não necessariamente não esteja ligado ao tema, mas que não esteja ligado à prova, tá? Nenhuma coisa que você pegue da prova ali. Então, qualquer coisa que você trouxer de fora da prova para dentro da sua redação, tá? Qualquer informação a mais, tá? É repertório. Qualquer informação a mais. São informações além da prova, tá? Então, qualquer coisa que não estiver na prova é repertório. Um filme que você assistiu, sei lá, você assistiu um filme ontem, imagine que hoje é o dia da prova. No dia anterior à prova, você assistiu um filme, porra, acho que dá pra falar sobre esse filme dentro da minha redação. Posso colocar. Enfim, repertório é qualquer informação que você tiver na sua mente, que você puder colocar na redação, tá? Que não faça parte da prova, tá? Contando as questões do caderno, olha, são 90 questões aqui, ó. Desde que nenhuma dessas 90 questões, juntando com os textos motivadores, que são os textos que é como se fosse um incentivo assim para você ler, olha, lembrar de algumas coisas na sua mente, entendeu? Porque nem sempre é assim, né? Nem sempre, eu vou ler uma frase e vai vir um monte de ideias na minha cabeça. Não, mas aí você lê um texto, né, sobre o assunto, pode te arremeter algumas ideias que você tem na cabeça, entendeu? Pois é, mas nada que tiver dentro da prova você pode utilizar, né? Tem gente que arrisca utilizar alguns dados, né? Alguns conceitos que tem dentro da prova, mudando completamente a ideia, né? Como eles estão escritos, né? Imagine que você tem uma frase, você não copia a frase, você traz o sentido da frase dentro da sua redação, né? É possível, mas novamente, arriscado, né? Não vão zerar a sua redação porque você copiou um trecho ali, né? Mas eles vão desconsiderar a linha que tiver o trecho copiado, né? Então é como se toda aquela linha lá tivesse sido jogada fora. Arrancou a linha fora. Como se o corretor tivesse passado um corretivo por cima. Enfim, tomar cuidado com isso, né? Bom, mas como eu ia dizendo, essa informação advindo de fora da prova, tá? E ela pode ser de qualquer tipo, tá? Desde que ela seja verdadeira, né? De que ela seja, além de verdadeira, ela seja verossímil, ou seja aplicado no contexto da prova, não adianta nada você colocar uma coisa que não tem nada a ver, né? E que ela faça sentido. Porque às vezes você pode colocar uma coisa que tem a ver com a prova, mas você não... que tem a ver com a redação, mas você não contextualizou direito, você só jogou lá, entendeu? Não funciona. Você tem que detalhar, explicar e encaixar legal, sabe? É como se fosse uma pecinha de Lego, né? Não adianta nada você encaixar, né? Como imagine nesses pincéis aqui. Não adianta nada eu encaixar a tampa de outro pincel nesse daqui, né? Não tá coeso, sabe? Tá encaixado, mas não tá legal, entende? Então, as devidas peças têm que ser encaixadas nos seus devidos lugares, né? É mais ou menos essa lógica por trás da redação, né? Você tem que encaixar. E ainda vamos dizer que, imagine como se você estivesse rebocando a parede, né? Você tem que deixar aquele aspecto liso, né? Aquele aspecto mais homogêneo. E é a mesma ideia na redação. Você tem que deixar ela mais homogênea, mais com uma sensação como se você tivesse abrir o Google, você vai ler um texto,
né, sobre o tema em que o autor está expondo os pontos de vista dele. É mais ou menos isso, cara. Você tem que escrever um texto nesse sentido. Um texto que você leria e que você acharia bom. Entende? Não adianta nada você escrever um texto só pensando em agradar o corretor e o texto não fazer muito sentido, sabe? Você só pensar nas 5 competências, né? Que eu já vou falar mais pra frente, tá? Nas próximas aulas. Mas só colocando coisas sobre as 5 competências e dane-se, entende? Não funciona, sabe? Tem que ser como uma pista. Imagina um carro, ele vai andar. O que é melhor, uma pista esburacada ou uma pista com asfalto novinho, lisinho, né? Pois é a mesma ideia, entende? Tem que ser algo homogêneo, algo liso, algo bonito de se ver, né? Portanto, bonito de se ver e de se ler também, né? Mais importante. Bom, mas enfim. Repertório, ele tem que fazer sentido, tem que ser verdadeiro, né? Não adianta você inventar e tirar ideias da cabeça. E também ele tem que ser aplicável, tá? Verdadeiro, fazer sentido, e tem que ser verossímil, ou seja, aplicado no contexto, né? Bom, nossa tese, o que é a nossa tese? A tese, ela é uma soma, tá? É o nosso ponto de vista, né? Que você pensa sobre o tema. Ó, eu tô falando de heranças africanas porque é o mais comum, né? Que é o mais comum porque foi o último tema da redação, né? Enfim, tô pensando em herança africana no Brasil, enfim, eu tenho que pensar em, cara, o que eu acho disso aqui? O que eu acho das heranças africanas, né? E o que eu posso argumentar sobre isso, né? O que eu posso argumentar em cima do meu ponto de vista, né? São 2 argumentos, tá? Enfim, qual que é o meu ponto de vista? O que eu acho sobre as heranças africanas, né? Ou eu vejo algum problema nas heranças, tá? Tem algum problema ali na valorização delas. Ok, vi o problema ali. Pronto. Agora, meu ponto de vista é... Existem problemas na sociedade acerca da valorização, né? As heranças africanas não são valorizadas. É o meu ponto de vista. Elas não estão sendo valorizadas, ok, né? Só que, como que elas não estão sendo valorizadas? Aí você tem que argumentar. Geralmente é colocado 2 argumentos, por quê? Porque é comum utilizar 2 parágrafos no desenvolvimento. E aí você utiliza cada parágrafo para argumentar, né? Para falar sobre o seu argumento, né? Mais pra frente eu vou explicar como, nas próximas aulas, como que esses argumentos têm que ser colocados, enfim, tá? Mas mais pra frente a gente comenta sobre isso. Mas enfim, a tese é isso, é o seu ponto de vista, mais os seus argumentos, tá? E ela, é muito importante que ela seja exposta na sua redação, ela tem que estar exposta. Porque se ela não estiver exposta, né, é um pouco complicado, né? O corretor ele pode não gostar muito, enfim, né? Ele pode não perceber, não entender o seu ponto de vista, né? Você pode na sua cabeça entender, mas ele, né? Então você tem que saber balancear entre o que é seu, né? O que é original seu, o que vem de você, e o que vem pro corretor, entende? O que vai vir diretamente pro cara que tá lendo, né? Tem que saber balancear isso entre originalidade e performance, né? Por assim dizer. Por mais que ambas as duas estejam conectadas umas às outras, né? Bom, mas enfim, o gato começou a miar. Essa foi a aula de hoje, tá? Sobre estrutura da redação. Bom, eu espero que tenha gostado, né? E que próxima aula a gente fala um pouquinho sobre as competências, né? Revisa as competências do Enem. E aí a gente parte pra redação em si, né? Até o grilo começou a piar aqui, ó. Calou a boca. Enfim, até a próxima aula e é isso aí. Valeu!